Irmãos, nós podemos observar que há uma grande expectativa do grande evento bíblico proclamado que nos leva à data simbólica que nós temos para comemorar nesta semana. Este grande evento que a palavra nos traz, ele já foi anunciado, portanto, há muitos séculos já pelos profetas. E esta expectativa, então, que a palavra vai nos contar esta noite, nos leva a um grande anúncio. O anúncio que, então, nós estamos aqui esta noite para ouvir e para poder exaltar ao nosso Senhor. O anúncio da paz. E é dentro da narrativa do Evangelho de Lucas que nós encontraremos a reação dos primeiros personagens que são apresentados àquele que veio ao mundo para trazer paz aos homens. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor, então, em Lucas capítulo 2, para nós fazermos a leitura do versículo 8 até o versículo de número 20. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8 até o versículo 20. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Pai, estamos diante da Tua palavra, que foi lida, e nós clamamos, ó Pai, pelo agir do Senhor em nós nesta noite. Porque nós dependemos de Ti, Senhor, para compreendermos a Tua palavra com toda a clareza e com profundidade. Dependemos da ação do Teu Espírito Santo sobre nós, iluminando as nossas mentes. Por isso nós pedimos ao Senhor que abençoe este instante, que direcione, ó Pai, este momento, que o Senhor fale ao coração de cada um de nós nesta noite, restaurando a nossa fé, transformando a nossa vida, para nós não voltarmos para os nossos lares da mesma forma como estávamos quando chegamos aqui, ó Pai, porque nós cremos no poder do Senhor, cremos no poder da Tua palavra, Deus, pois é o Senhor, pela Tua palavra, que transforma e santifica cada um de nós. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós neste momento oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmão, se você conseguiu observar conosco ao longo dos últimos domingos, você viu que nós iniciamos então uma série de mensagens, onde nós estamos falando sobre a maior história já contada em todos os tempos. Se você não pôde observar e acompanhar, elas estão no nosso canal no YouTube, você pode assistir essas mensagens depois, mas nós, de maneira breve, um resumo muito rápido,
nós comentamos então, através de Isaías, sobre o rebento de Jessé. A promessa do Senhor desde o Antigo Testamento sobre aquele então que viria para trazer esperança a Israel. Na semana passada nós falamos então através do cântico de Maria, a reação desta jovem que recebeu a promessa de Deus, de que ela seria um canal para que a vontade, os propósitos de Deus fossem concretizados. O cântico de Maria nos mostra a reação daquela que ainda tinha a promessa no seu ventre, louvando ao Senhor, exaltando a Deus por aquilo que Deus então estava fazendo já em sua parenta Isabel, quando ele disse que para Deus não existem impossíveis. E ela responde ao Senhor, louvando a Deus naquele mesmo momento pela gestação que ela já tinha. Então veja que a promessa que nós temos, ela não é de hoje, ela é uma promessa já antiga. Você traz esta promessa já desde o Antigo Testamento. O início do Evangelho de Lucas reforça isso e traz então, já na gestação de Maria, a mesma promessa que havia sido dada aos profetas. Esta promessa então no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, ela encontra um cenário simples para ela ser concretizada. É uma manjedoura simples, numa cidade pequena, na cidade de Davi, Belém, é onde este bebê nasceu. A história então do nascimento do menino Jesus, do capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, ela está restrita. É uma história restrita aos pais que ali estão diante daquela manjedoura e que estão vendo toda aquela cena acontecer, porque foram direcionados perante o recenseamento então do imperador, eles em busca de uma hospedaria para ficar. O texto mostra que não havendo lugar, eles então se encontram neste local com uma simples manjedoura para o nascimento do menino Jesus. Porém, a maior história já contada, ela não poderia ficar restrita a uma família apenas. E por isso nós recebemos o anúncio da paz na continuação desse texto. Ele mostra para nós a partir do versículo 8 que naquela mesma região onde o menino Jesus nasceu, haviam alguns pastores que estavam cuidando dos seus rebanhos nas vigílias da noite. E eu quero deixar bem claro aqui aos irmãos, para nós então podermos entender que estes homens que estão aqui no versículo de número 8, são diferentes daquele grupo de homens que você encontra na narrativa do Evangelho de Mateus. Algumas pessoas fazem uma certa confusão quando elas pensam então nos pastores que visitaram Jesus e quando as pessoas pensam nos magos que foram enviados então e entregaram presentes a Jesus. São grupos diferentes, não são as mesmas pessoas, não chegam no mesmo momento e não fazem as mesmas coisas. O texto está falando aqui para nós de pastores. Quando você ler a narrativa do Evangelho de Mateus, lá o evangelista então traz este outro grupo e não faz a menção destes pastores que estão cuidando então dos seus rebanhos. Você observa então eles que estão sendo descritos aqui na narrativa de Lucas como aqueles homens que não eram tão conhecidos entre a sociedade, não eram homens riquíssimos, mas são homens humildes. Como em vários exemplos, quando Lucas traz ao longo da sua narrativa do Evangelho, ele ressalta então pessoas mais pobres, mais simples, mais humildes, que receberam a atenção do Senhor Jesus. E aqui eles são os primeiros a receber então um sinal, o sinal do nascimento do menino Jesus, do menino rei, do Salvador. Estes pastores, você faz um paralelo com aquilo que vai acontecer no final do ministério de Jesus, quando após a sua morte e ressurreição, há um primeiro grupo que vê Jesus ressurreto. Não são aqueles mais fortes, não são os grandes poderosos, é um grupo de mulheres, os mais humildes, os mais simples, os excluídos. Estes foram aqueles que o Senhor escolheu para receber o primeiro sinal e para ver o Senhor Jesus então ressurreto após
então toda a narrativa bíblica. Então veja, enquanto estes homens estão pastoreando o seu rebanho, o texto traz para nós algo sobrenatural que começa a acontecer. Desceu então do céu naquele instante um anjo, e no momento em que o anjo desce do céu, a glória do Senhor então brilha sobre aqueles homens naquele momento. E dentro daqueles pastores brota um terror. O texto então traz para nós que eles foram tomados de grande temor, mas é susto, é medo. Eles estão totalmente aterrorizados, porque eles estão vendo neste momento o próprio brilho da glória de Deus na presença deste anjo que desce dos céus em sua presença. É o mesmo terror que toma então conta de vários personagens no Antigo Testamento, quando eles também vislumbram esta mesma presença de Deus, o brilho então da presença de Deus, ou quando você vê Moisés que sobe ao Monte Sinai e você então observa toda aquela cena que acontece porque Deus está ali falando diante do seu servo. Nós vemos neste momento que o anúncio da paz, ele acontece então através da condução deste inicialmente anjo, que ele então chega aos pastores e ele diz: não temais. Ele diz não temais porque ele estava trazendo boa nova de grande alegria que seria para todo o povo. O anúncio da paz conduzido a todos nós é o anúncio de que não há espaço para terror na mensagem do Natal, na mensagem das boas novas, mas há apenas espaço para a grande alegria que o Senhor tem para trazer para nós ao longo de toda a história. Veja então que o anúncio do anjo, neste momento, poderia ser usado para dizer: está vindo aí um novo imperador, está vindo aí alguém que vai reger toda a terra. É nesta força que o anjo vem trazer então para aqueles homens, dizendo: eis aí que nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele está trazendo para esses homens esta ideia de que não chegou um menino qualquer a este mundo, mas que chegou aquele que vai ser o grande rei. Aquele que é maior sobre qualquer imperador que já houve em toda a história. Aquele que então está acima até mesmo do tempo que limitou grandes imperadores em diversos países. Veja que você observe então ele mencionar esta palavra. Ele diz então que este menino nasceu na cidade de Davi, cumprindo o texto de Miqueias capítulo 5, versículo 2, onde na pequena Belém, uma cidade insignificante para muitos, dali nasceria o Rei dos Reis, dali nasceria o Rei que permaneceria, portanto, no trono para todo sempre. E é este então que ele vem falar que é o Cristo que vos nasceu hoje. Há uma referência então para o anjo precisar falar: hoje vos nasceu, porque ele está colocando aqui um divisor na história. Ele está falando então, a partir deste momento será inaugurado a nova era, porque uma nova aliança está para vir sobre o povo de Deus. Hoje vos nasceu o menino, a promessa, o Cristo. Quando você observa então esta palavra que então o evangelista ele retrata aqui, você vê então que Cristo é a própria tradução em grego para a palavra no Antigo Testamento para Messias, que significa o ungido de Deus. Quando você olha o Antigo Testamento, tanto alguns reis, alguns sacerdotes e alguns profetas foram chamados de ungidos de Deus, porque eles receberam uma missão de Deus e assim cumpriram naquele instante. Quando você então vê que agora Cristo Jesus, o menino que está nascendo, é chamado de Cristo, não é um nome que é dado para ele, mas é um adjetivo, porque ele é agora o Messias, o ungido, aquele que reúne todos os ofícios nele mesmo, porque ele é tanto o rei,
o profeta, quanto ele é também o sacerdote. É aquele que reina, é aquele que intercede, como é aquele que proclama e é a própria verdade. O anúncio da paz, então, ele é conduzido neste instante por um anjo, o mensageiro de Deus, que ele traz então as boas novas de grande alegria. Porque ele nos lembra que o tempo da alegria do Senhor chegou. O tempo do nascimento do Cristo, o tempo do nascimento do Salvador, já aconteceu. É o anúncio entregue para os pastores que representam aqui aqueles que com humildade reconhecem que precisam deste Salvador, que precisam do Messias prometido pelo Senhor. As boas novas deste nascimento, elas podem trazer terror para muitos que não compreendem a clareza do que a palavra explica. Porém, mais do que isso, este anúncio, as boas novas trazem paz pela graça de agora poderem receber um Salvador em suas vidas. Mas veja que interessante, o texto ele continua mostrando para nós. O anjo conduz esta mensagem aos pastores e dá a eles um sinal. E este sinal a eles, então, como você observa no versículo de número 12, é para os pastores uma confirmação. O anúncio da paz, ele é conduzido, mas ele também é confirmado. Ele diz então aos pastores: vocês vão encontrar uma criança, um bebê, envolto numa faixa e deitada em uma manjedoura. São as características que o anjo deixa para eles poderem confirmar que esta palavra, ela é real, que esta palavra, ela é então verdadeira. E olhe comigo essa cena sobrenatural que já estava acontecendo, o quanto ela se intensifica nos próximos versículos. Versículo de número 13: subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Imagine como está o coração destes homens, que já estavam aterrorizados porque surgiu um anjo apenas diante deles, trazendo uma mensagem, as boas novas de alegria, dizendo que havia nascido o Cristo, o Messias prometido pelos profetas. Mas agora não há apenas um anjo. Imagine esta cena, eles estão então naquele campo, junto com seus rebanhos, e de repente uma milícia celestial aparece nos céus, todos juntos louvando ao Senhor. Uma milícia celestial, uma multidão de anjos, como um grande exército que juntos proclamam em uma só voz: glórias a Deus nas maiores alturas. Porque estes anjos estão mostrando que este evento que está acontecendo na história, naquele hoje que eles estão vivendo, não é um evento qualquer. É um evento sobrenatural. É um evento que está além da nossa própria compreensão. É algo que está no controle daquele que está nas maiores alturas. Daquele que agora, através dos anjos, vem trazer a mensagem do que Ele vai fazer na terra, através do Cristo, através do Salvador, através deste que veio para ser Senhor. Os anjos então estão proclamando naquele momento que Ele vem trazer paz. Paz na terra entre os homens. O anúncio da paz, então, ele é conduzido aos pastores, aos humildes, pelos anjos, mas agora é confirmado por estes homens, que estão não ouvindo só uma vez, mas há um reforço nessa milícia celestial, que reforça então a ideia do que eles estão observando neste momento, do que eles estão vivenciando com os próprios olhos e com os próprios ouvidos, ao ouvirem tudo isso que está acontecendo. O Senhor então trará paz à terra, àqueles a quem Ele quer bem. Nós estamos descrevendo aqui o nascimento da paz,
o nascimento do menino Jesus, que veio trazer uma paz que ainda não era possível a nós antes da sua chegada. E esta paz, ela é para aqueles a quem o Senhor então quer bem, aos eleitos de Deus, aqueles a quem o Senhor concederá fé, para que eles possam desfrutar desta paz que o menino Jesus veio trazer nesta terra. Veja então o que acontece na continuação. Imediatamente então os anjos surgiram, mas eles se ausentam nesta cena. Ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Imediatamente então, o anúncio da paz, ele será confirmado agora por estes homens. Perceba bem então que em nenhum momento o anjo, ou a milícia celestial, que apareceu, esse exército de anjos que apareceram louvando ao Senhor, em nenhum momento eles deram ordem aos pastores. Lembre-se bem, nós não temos aqui quantidade de pastores, mas esses homens estão aqui vendo tudo isso, ouvindo tudo isso. O anjo dizendo a eles: não temam, porque eu venho trazer a vocês boas novas de grande alegria. Mas esses homens, apressadamente, eles decidiram, então, vamos até Belém, vamos ver se isso realmente vai acontecer, vejamos o que eles acabaram de nos dizer. E eles então partiram em busca deste menino, que o anjo então disse que estava nascendo. Veja que interessante, o que está no coração desses homens é uma expectativa. A expectativa que esses pastores, diante do contexto, todo o ensino que eles têm, a expectativa que foi ensinada a eles por séculos, pelas gerações, a expectativa de que um dia este menino nasceria, a expectativa de que a esperança viria para Israel, a expectativa de que um dia o rebento de Jessé, prometido por Isaías, ele surgiria. Então não há tempo para pensar. Nós estamos vendo e ouvindo tudo isso através dos anjos. Apressadamente, eles então foram até a cidade de Belém. Porque aquele que deseja esperança e paz, ele tem urgência. Ele tem urgência para ouvir essa mensagem, para confirmar se isto realmente é verdade. Porque ele deseja viver isto, como aqueles homens queriam viver logo a vinda do Messias. Eles queriam ver isto acontecer. Depois de tanto sobrenatural, então, que acontece naquele momento. E o texto, no versículo de número 16, diz: apressadamente eles foram, e o que eles encontraram? José, Maria, e eles encontraram um bebê. Como é que estava este bebê? Exatamente como o anjo havia proclamado para eles no campo, enquanto eles estavam pastoreando o seu rebanho. E eles começam então a contar para aquelas pessoas que estão ali tudo o que havia acontecido, tudo o que os anjos haviam dito para eles. E todos os que os ouviram se admiraram das coisas referidas então pelos pastores. Eles confirmaram. Os anjos estavam falando a verdade. Toda aquela cena que nós não imaginamos aquilo. Aquilo foi real. Aquilo aconteceu. Aquela palavra vinda do anjo é a verdade. Então veja que o sinal dito então pelo anjo era verdadeiro. A criança estava ali porque o anúncio da paz realmente havia nascido. Havia acontecido. A criança que veio trazer as boas novas de grande alegria, ela realmente veio ao mundo. Este bebê é o Salvador, o Cristo, o ungido de Deus, prometido desde o Antigo Testamento para a salvação
de todos os povos. O que esta confirmação representa para nós? A mesma coisa que representa para aqueles homens: fidelidade de Deus. Porque Deus havia dito para eles naquele momento através do anjo, o que já havia dito para Maria no capítulo anterior, o que já havia dito há séculos atrás aos profetas e pelos profetas ao povo. É cumprimento da palavra do Senhor, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele profere em todas as suas promessas. Não há qualquer palavra que o Senhor já disse que Ele tenha deixado de cumprir. Portanto, não há qualquer palavra que o Senhor tenha dito que ainda não se cumpriu, que Ele vai deixar de cumprir. Estamos falando aqui da confirmação da fidelidade de Deus, porque Ele não é como nós, que somos inconstantes, que somos falhos, que chegamos ao ponto até mesmo de mentir, de negociar a verdade. Deus não é como nós, Deus é santo. E pela santidade de Deus, Ele é impossibilitado de mentir, de falhar. Não há qualquer mancha do pecado no caráter de Deus. E veja que interessante o que eles fizeram depois da confirmação, junto com todos aqueles outros: admiraram-se. Porque quando você confirma a palavra de Deus, quando você encontra a palavra de Deus, você vê que Deus está falando aquilo, que o Senhor direciona dessa forma, através então dos seus mensageiros, ao longo dos séculos. Isso traz deleite ao nosso coração, isso traz prazer, e é isso que está acontecendo com aquelas pessoas naquele momento. Eles estão admirados, eles estão felizes, eles estão desfrutando da presença de Deus através daqueles acontecimentos. Porque naquele momento em que os pastores então dizem todas aquelas palavras, eles juntos concluem: este é o broto de Jessé, este é o descendente de Davi, este menino que está aqui junto conosco é a esperança de Israel, é o Cristo que nasceu conforme os profetas haviam então anunciado. É o Messias, Ele veio realmente ao mundo. Isso traz deleite ao nosso coração. O coro de anjos, então, quando você observa, e eu mencionei, ele pode parecer a cena mais impressionante que esse texto traz para nós. Imagine, né? Não foi algo pequeno. Só o surgimento de um anjo, né, com todo aquele brilho da glória de Deus, já é algo grandioso. Imagine então a milícia celestial, o exército de anjos aparecendo naquele campo aberto para os pastores. Isso é uma cena que traz para nós um vislumbre, traz para nós o extraordinário dos céus à terra. Mas essa não é a cena mais bonita desse texto. A cena mais bonita nesse texto, e mais brilhante do que o próprio anjo que estava ali, é aquele menino que está naquela manjedoura. Porque o menino Jesus é aquele que tem toda a glória. Porque o menino Jesus é aquele que veio trazer a esperança. Não foi o anjo, não foram aqueles pastores, não foi a milícia celestial, não foi Maria, não foi José, mas foi o bebê que estava naquela manjedoura. Ele possui, portanto, toda a glória e Ele deve ser adorado. É isso que os anjos estão nos conduzindo neste momento, como conduziram aqueles pastores, a adoração ao menino Jesus. Pois Ele veio ao mundo para trazer a salvação. A palavra do Senhor no Evangelho de João, o próprio Cristo diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, porque através dEle, Ele é o Cristo. Ele nos conduz ao Pai novamente. Ele veio trazer a restauração que nós tanto precisamos. Portanto, a palavra do Senhor ela nos mostra que este anúncio de paz não veio para todos. É um anúncio para aqueles que são humildes ao ponto de entender que estão doentes e precisam do grande médico. O anúncio de paz veio, portanto, através, sim, dos anjos, mas para confirmar que o menino da manjedoura
é quem merece e é digno de toda a nossa adoração. Mas veja que interessante, na continuação do texto e logo então ao final. Enquanto os pastores falavam, versículo de número 18, imagine comigo esta cena que nós temos ali, José, Maria, o bebê e os pastores. E o texto no versículo de número 19 diz que Maria estava fazendo algo. Este algo é muito importante para nós destacarmos neste momento. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando no coração. Veja que interessante, qual é a reação daquelas pessoas que recebem o anúncio da paz. Nós temos diversas reações neste momento daqueles que estão perante o Cristo, daquelas pessoas que estão perante o seu Salvador, daquelas pessoas que entendem o que são as boas novas de grande alegria. Olha o que está acontecendo no interior desta mãe, a jovem Maria, e submissa às palavras do Senhor, ela guarda as palavras dos pastores e medita nelas no seu coração. Essa mulher está adorando a Deus. Esta mulher, ela está se prostrando no seu interior, perante aquele menino, se submetendo a ele, apesar dela ainda não ter toda a clareza de qual vai ser então o seu ministério, como vai ser a completude de toda a sua obra. Isso vai acontecer apenas no final do ministério de Cristo, mas ela já está entendendo, porque um anjo já falou com ela, um anjo falou com os pastores, e a palavra de Deus só se cumpre vez após vez. Então essa mulher só tem a meditar e louvar ao Senhor no seu interior neste momento, porque o anúncio da paz se tornou conhecido por Maria e por aqueles pastores. O anúncio, ele gera reações diversas. Cada coração onde essa semente ela é plantada, a palavra do Senhor nos traz isso nas parábolas, que existem reações diversas com cada uma das pessoas. Mas os verdadeiros discípulos, aqueles que neles brota a fé pela graça de Deus, estes reagem de uma maneira muito clara, assim como Maria e como os profetas, os pastores, que estão aqui neste momento, como discípulos do Senhor. Ela então inicialmente guarda essas palavras no seu coração e medita em todas aquelas que o Senhor falou a ela naquele momento através então destes homens. Apesar de não saber a proporção, ela está se rendendo à palavra de Deus que está se cumprindo como uma serva do Senhor, como uma futura discípula do próprio Filho que acabou então de nascer, o Filho de Deus, como o anjo anuncia a ela no capítulo de número 1. Mas não é somente ela. Os pastores então no versículo 20, encerrando este trecho da narrativa, voltam à sua atividade normal. Eles voltam para os campos, para pastorear o seu rebanho. E enquanto eles estão voltando, o que eles fazem? Eles glorificam a Deus. Eles louvam ao Senhor por tudo o que eles tinham ouvido, pelo que eles tinham visto, e como todas as coisas tinham acontecido na vida desses pastores neste momento. Porque eles estão vivendo a graça de Deus neste instante. Deus está trabalhando no interior destes homens, porque ninguém é capaz de louvar e glorificar ao Senhor no seu interior, se isso não for conduzido por Deus. Então isto reflete para nós que estes homens e que esta mulher, eles conheceram ao Senhor, eles entenderam o que Deus estava fazendo naquele momento, e eles então rendem graças ao Senhor, glorificam ao Senhor, louvam a Deus por tudo aquilo que eles estavam vivendo, ouvindo e vendo naquele instante. Porque os anjos conduziram toda esta história neste momento, tanto os pastores, quanto esta mulher, quanto José, que nem recebe tanto destaque nesse texto, mas eles são conduzidos à adoração do menino Jesus. Porque não existe outro em toda a face da terra, em toda a história, não existe outro que seja digno de todo louvor e de toda adoração,
porque esta é a maior história já contada em todos os tempos. Deste grande Deus, que envia o seu único Filho para morrer por aqueles que são pecadores e os salvar da condenação. Entender isso é você poder entender então que existe uma outra opção para você. Existe esperança para a sua vida. Existe paz além de tudo aquilo que você tem tentado fazer ao longo de todo o seu dia a dia, porque entender que este anúncio de paz é para nós, é um bálsamo para o nosso coração, traz tranquilidade para nós, é um abraço. Eu me sinto refugiado por Deus quando eu entendo o anúncio das boas novas de alegria e de paz. Porque esta paz que o anjo veio anunciar, ela não é a simples paz que o mundo oferece. Ela é uma paz com Deus e uma paz que brota de Deus. Porque nós observamos no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, ele falar que a ira de Deus está sobre aqueles que não servem a Deus, porque são pecadores, porque somos falhos. A ira de Deus vem sobre todos nós, que merecemos nada mais do que condenação da parte de Deus. E quando o anjo vem dizer então que Deus agora está vindo através deste menino para trazer paz na terra entre os homens, ele está dizendo então que ele vem trazer paz, porque o relacionamento de Deus com os homens através deste menino agora será restaurado. Não haverá mais a ira de Deus sobre aqueles que estiverem debaixo da obra de Cristo Jesus. Aqueles que depositam sua fé neste menino que nasceu, o Salvador, o Cristo. Esse já não tem mais a ira de Deus sobre si, porque Cristo Jesus tomou a ira no nosso lugar quando ele foi crucificado. Porque ele foi como um substituto no nosso lugar, para pagar o nosso preço. Portanto, quando eu entendo estas boas novas de alegria, ao mesmo tempo ela pode ser terror para alguns que rejeitam esta verdade, mas ela é um bálsamo ao coração daqueles que se submetem a Cristo Jesus. Aqueles que passam a crer neste menino, neste Deus menino que veio ao mundo para nos salvar. Porque é interessante o texto nos mostrar que eles estavam admirados. O entusiasmo por entender quem é Jesus não é suficiente. Por isso que você vê os pastores e Maria levando a adoração deles para a prática. Eles guardam no coração, meditam nas palavras e eles vivem, glorificam, louvam e divulgam para todas as pessoas o que estava acontecendo, que é o que acontece no restante da narrativa. É só você ver então no restante da narrativa quantas pessoas vão brotar destas cidades, quantas pessoas vão passar a crer em Cristo Jesus, porque ali está apenas começando a igreja, está apenas começando a história que hoje, pela graça de Deus, nós temos o privilégio de dar continuidade. O entusiasmo e a admiração não refletem a nossa adoração, mas sim uma vida de obediência, uma vida de serviço. Não foi isso que nós cantamos? Eu quero te servir. A adoração, ela é vista no dia a dia do crente, no dia a dia daquele que diz que compreende o que são as boas novas de alegria. Meus irmãos, o Natal, ele é um tempo precioso. Não há pecado algum em você comemorar o Natal, desde que você se lembre que este é um tempo de festa e um tempo de reflexão. É festa não porque você deve focar nos presentes e nos banquetes que a cultura trouxe para nós. Não há o problema de você o fazer, mas não abandone a maior festa que deve existir, que é a festa dentro do seu coração, porque você se alegra pelo nascimento do nosso Salvador, pelo nascimento do menino Jesus, pelo nascimento do Cristo, o Messias, o nosso Senhor.
Por isso a igreja está em festa neste período, porque nós usamos este período para anunciar, ainda com mais entusiasmo, com mais portas abertas, a vinda do nascimento da paz. Comemorar o Natal, então, não nos torna desobedientes a Deus, pelas diversas características mundanas de consumismo e tudo mais que a sociedade, então, impôs. Porque enquanto o coração da igreja estiver voltado à adoração a Cristo e a exaltar e a glorificar o nome dEle, a igreja continuará então em obediência e em submissão ao Senhor. Esta festa deve ser um momento de nós podermos então anunciar a paz que Ele veio trazer aos homens. Sempre será tempo de nós compartilharmos desta verdade, compartilharmos das boas novas sobre Cristo Jesus. Porém, durante o tempo em que nós estamos vivendo, lembre-se que não é apenas um tempo de festa, mas é um tempo de reflexão, por nós entendermos que nós vivemos a concretização da maior expectativa já criada em toda a história bíblica. A maior história já contada, portanto, é a do nascimento de um bebê, o nascimento do menino Deus, do nosso Salvador, que de forma sobrenatural Deus agiu para cumprir os seus propósitos nesta terra. Jesus não veio para aqueles que estão sãos, mas Ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que reconhecem ser pecadores, para aqueles que são humildes ao ponto de entender que precisam de um Salvador. Por isso, esta noite, se você já crê em Cristo Jesus, saia deste local louvando e glorificando a Deus, como aqueles pastores estavam fazendo. Compartilhe com todas as pessoas dessa mensagem de paz, mas se você ainda não acreditava em Cristo, não pense duas vezes. Entregue-se esta noite aos pés de Cristo Jesus, deste menino que veio ao mundo para salvar a sua vida da condenação a qual nós merecemos. Pois isso é um presente de Deus. A graça do Senhor é entregue a nós, sem exigir de nós nada mais do que a fé, porque o preço já foi pago por Cristo Jesus. Portanto, independente do tempo que passe, lembre-se que as promessas de Deus jamais serão frustradas. Não deixe de confiar no Senhor. Não deixe de confiar nas palavras de Deus. Lembre-se que Ele é santo e pela sua santidade, Ele jamais abrirá qualquer brecha para não cumprir as suas promessas e mentir como muitas vezes nós fazemos. Deus é santo e Deus é fiel. Confie nisto. Viver então, portanto, para Cristo, nos leva do entusiasmo à vida prática. O desafio que eu deixo a você nesta noite é de refletir na sua casa, de refletir todos os dias o que você precisa mudar na sua vida para que você possa honrar ao Senhor e cumprir a palavra que Ele nos deixou. E o que você vai fazer para compartilhar essas boas novas de alegria. Meu desafio a você é isso, que você leve essa reflexão e que você não pare por aqui. Que este entusiasmo do Natal te leve à obediência. Quero convidar os irmãos do Ministério do Louvor que venham à frente para nos conduzir a este último cântico, onde nós continuaremos exaltando, louvando e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Para este momento eu quero convidar a igreja, aqueles que puderem, a se colocar em pé, para nós cantarmos juntos enquanto os nossos irmãos nos conduzem neste último louvor.